Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecemos o convite sempre carinhoso dos amigos espíritas da Casa do Caminho na cidade de São Paulo. Agradecemos sempre a Deus a oportunidade de falarmos sobre os ensinos de Jesus, razão pela qual pedimos a Deus que as palavras possam ser compreendidas primeiramente pelos nossos corações, para que daí consigamos processá-las pela nossa razão. E os amigos da Casa do Caminho pediram-nos para falarmos sobre uma passagem neotestamentária contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no caso, no capítulo 5, item 11. Os pobres de espírito e esquecimento do passado. Jesus, quando subiu ao monte, deu-nos as regras de ouro à felicidade. Estabeleceu, portanto, quem herdaria a terra, quem seriam, portanto, os espíritos que permaneceriam na terra ao longo do seu processo de transformação. Muitos ridicularizaram essa passagem, mas é necessário perceber que a proposta de Jesus ganha sentido quando trazemos a ideia reencarnatória. Pobres de espíritos, porque herdarão a terra. Os espíritos amigos afirmam que o universo é repleto de planetas. Planetas iniciais, primitivos, e aqueles chamados angélicos, aonde repousam aqueles espíritos que podem visualizar a Deus face a face. Mas há aqueles outros mundos que medeiam os mundos primitivos aos mundos angélicos. A Terra é aquele orbe que medeia entre o ponto inicial ao ponto final. Mas nós estamos mais próximos do ponto inicial, do primitivismo, do que daqueles mundos regeneradores, felizes, até o ponto angélico, que é o que a nossa concepção admite. Mas esses mundos de provas e expiações em que estamos situados são aqueles mundos em que repousam espíritos que faliram, espíritos que cometeram desaires, deslates perante a lei divina. E está, portanto, em sua consciência a necessidade da recomposição. A expiação, portanto, significa uma prova, um desajuste, e é necessário o ajustamento. É necessário reparar a falta. Como muitos afirmam, pagar a dívida, embora seja uma colocação inadequada, porque não se paga a Deus, mas nos reajustamos à lei do equilíbrio, porque a natureza é equilíbrio. E na medida em que nos desajustamos, cometemos deslates, é necessário reequilibrar. A expiação é justamente esse reequilíbrio, esse reajuste. Mas ainda que haja a expiação, existe também o processo evolutivo do espírito. Conhecimentos, sentimentos, emoções que devam ser desabrochadas, aprendidas, compreendidas. Daí que no mundo em que estagiamos, existem as expiações e as provas. Todas as expiações são provas, mas nem todas as provas são expiações. Muitas provas tornam-se expiações quando a criatura invigilante abre espaço a atos ignóbeis, desajustados, sem um propósito, portanto, edificante. E dentro desse processo de provas e expiações, em que todos nós estamos inseridos, raríssimas exceções são aqueles que vêm para impulsionar, direcionar,
dá um novo dinamismo à nossa realidade. Precisamos passar por uma nova aprendizado. Como diz os textos antigos, todo grande discurso começa na primeira palavra. Toda jornada começa no primeiro passo. Então, para se reajustar, para se reequilibrar a esta lei, é necessário que a criatura passe por algumas ocorrências de correção. Nossa evolução é em forma de um espiral. E voltamos sempre naquele ponto que tenhamos fraquejado, cometidos, portanto, desajustes. E é interessante que para que possamos voltar naquele ponto, surge o esquecimento. Porque se nós não tivéssemos esquecido a falta, o desajuste, criaríamos inúmeros embaraços ao nosso processo de reparação, de expiação. Porque muitas vezes, quando lembramos de algo, imediatamente surge o fenômeno da culpa, quando deveríamos trabalhar com um novo propósito. Ninguém é culpado de absolutamente nada, mas tínhamos uma forma de enxergar a vida. Tínhamos um jeito de entender algumas ocorrências. Daí porque agimos assim ou de uma outra forma. Os modernos psicólogos adotam a expressão tomada de consciência, tomar consciência do que você é, e não o termo religioso teológico do arrependimento, arrepender-se, ter consciência da falta cometida e como pode se recompor. Mas para que eu possa me recompor, como temos enorme de facilidade para nos vincular à culpa, importante esquecer. Esquecer o que passou, esquecer o cometido, mas permanece nos meandros espirituais, nas reminiscências, nas tendências, nas inclinações. Se voltássemos ao vaso físico, com a ideia do que tenhamos feito ou que teria sido feito para conosco, criaríamos inúmeros embaraços. Ora, o orgulho, claro. Eu vou exigir ao outro aquilo que ele deva pagar a mim. Eu não admito, portanto, o que aconteceu. É o orgulho, a soberba. Mas se eu soubesse a falta cometida, haveria um excesso de humilhação. Iria humilhar-me por demais perante ao outro, sendo, portanto, desnecessário. Para que a correção possa ser possível, é importante termos a consciência da falta e como podemos corrigir. Lembro-me de uma senhora que vivia a reclamar do relacionamento difícil com seu filho, problemas de várias naturezas. Reclamações, admoestações, exigências contínuas. E ela era espírita e gostaria que seu filho fosse espírita, desejava isso. Não sabia como. Mas de tanto insistir, de tanto pedir, ele aceitou, aqueceu, ler o livro dos Espíritos. E ao lê-lo, chegou para ela e disse: mamãe, já sei o nosso problema. Por que temos tantas dificuldades? Porque hoje, mamãe, nós brigamos tanto? Porque a senhora sofre tanto comigo e eu sofro com a senhora? E ela, na esperança que ele desse uma resposta de entendimento, de aproximação, ele saiu com esta: pelo que eu li, você me deve muito e deve pagar. Claro que esse jovem não entendeu a proposta espírita. Essa senhora não deveria insistir para que ele lesse os livros espíritas, porque ele não tem a lógica necessária de compreender. O retorno ao vaso físico é o que eu posso vir a ser, o que eu posso tornar-me, o que eu posso construir a partir daqui. A partir disso, eu entendo as ocorrências do passado e estabeleço metas novas, objetivos novos, correções. É o que eu posso realizar a partir daqui. Se eu pego um instrumento e golpeio o instrumento ao ar, eu imponho
a esse instrumento certa direção e violência. E se eu continuo neste mesmo hábito, é natural que ele tenha um retorno. A proposta da vida, ao estabelecer um esquecimento, é estabelecer um direcionamento diferente. Não ficar preso ao que teria ocorrido. Se fez, é porque você tinha uma linha de entendimento, uma forma de entender a vida. Por isso a doutrina espírita não traz a concepção de pecado, mas eu entendia daquela forma, eu acreditava daquele jeito, hoje não mais. Hoje eu não me permito isso. Por isso a gente esquece do que aconteceu em vidas anteriores, embora esteja gravado nos arquivos mnemônicos do espírito. E esses arquivos são abertos paulatinamente, na medida em que ele evolui, tem condição de compreender o ocorrido, as faltas, o que teria levado a agir daquele jeito, é o amadurecimento necessário. Então, quando retornamos ao plano espiritual, nós não temos, claro, a consciência plena de várias vidas nossas, algumas. Tudo dependendo da nossa condição de absorção da ocorrência. Assim como retornamos ao lado de pessoas que naquele momento são necessárias em nosso processo de crescimento, de reaproximação, de reajustamento, de reparação. Porque a vida nossa está imperiosamente vinculada às provas e expiações. Tudo na vida é provas e expiações. Não há por onde fugir disso. E para que possamos passar pelas expiações e as provas, é importante esquecermos algumas ocorrências para como se fosse um ar novo, uma vontade nova que nos propicia a vida. Por isso a importância desse esquecer, embora esteja gravada nas nossas tendências, inclinações, predisposições. Muitas pessoas querem saber o que foram em vidas anteriores. Valendo-se das palavras de Chico Xavier, adianto que foram reis, rainhas, princesas e condessas. Claro, porque no céu hoje estão as empregadas domésticas, as faxineiras, e retornam o vaso físico para a recuperação, a reparação, os que faliram. Mas, ao retornar, há a proposta de esquecer para não exacerbar o orgulho ou não estabelecer uma humildade sem propósito, uma humilhação desenfreada. Como aquele jovem quis impor à sua mãe sem compreender a proposta de como posso me entender com ela e ela também, diante do esquecimento do ontem, como eu posso melhor entender os sentimentos, as necessidades, as carências deste menino. Mas o esquecer também, proposto pela doutrina, é não termos aquela conduta de algumas pessoas que se assemelham aos retrovisores dos veículos. Há duas espécies de pessoas. Aquelas que são os para-brisas, que olham o presente e o futuro, e aquelas que são os retrovisores, ficam presas ao passado. Antes era muito melhor. No meu tempo as coisas ocorriam da melhor forma possível. Aquele sonho do passado, aquela pessoa daquela minha anterior vida, é sempre o anterior, o passado, os sonhos não realizados. Não conseguem se perceber o novo. Os novos desafios, as novas provas, as perspectivas que se abrem, não conseguem compreender a chance que a vida lhe dá. Então, o esquecimento também proposto pela doutrina espírita é: o que ficou em sua vida serve-lhe como patrimônio indelével no seu processo de crescimento, mas faz parte do seu passado. Não fique preso a isto, não estabeleça uma postura conservadora no sentido de não abrir-se ao novo, aos novos desafios, às novas provas, aos novos conceitos, pensamentos. Há pessoas que não se permitem novas ideias, novos sonhos. Que os nossos sonhos sejam dinâmicos e não estáticos. Porque ocorrências novas existem em nossa vida porque estamos sob o jugo das provas e expiações. Fazemos vários planos e às vezes esses planos são totalmente modificados por novas ocorrências. E criaturas que não esquecem, não abdicam do passado, não conseguem se permitir ao novo, novas
novos sonhos, novas esperanças, novas conquistas. Então, este tema é bastante amplo. Então, pincelamos a dizermos: o esquecimento é benéfico para o processo do reajustamento do espírito. Caso contrário, ele ficaria muito preso às faltas cometidas, à culpa, que de alguma forma poderia enrijecer toda a sua vontade e dinamismo à melhora. Mas também o esquecimento se refere a não ficarmos presos a gerações, a conquistas do passado. A cada dia, a sua obra. A cada dia, portanto, novas conquistas, novos sentimentos, novas amizades, novos conceitos, novas alegrias. Que Deus nos abençoe, meus amigos, hoje e sempre. Que assim seja.